Então, estamos agora ao vivo, direto da live da liderança da minoria. A gente que tenta trazer os debates, os bastidores do que acontece na política brasileira e no Congresso Nacional, aí para o seu dia a dia, e também trazendo um pouco esses bastidores e o que está para vir aí durante a semana. Hoje a gente tem um tema muito importante, que é Brasil em pandemia. A quem interessa a liberação das armas. A gente sabe, né, que o governo Bolsonaro tem investido pesadamente nisso, tanto como estratégia de comunicação, mas também como estratégia de armar seu povo, de fortalecer as milícias. É isso um pouco que a gente vai discutir hoje, e a gente trouxe pessoas muito importantes para esse tema, principalmente pela Isabel Figueiredo, que é do Fórum de Segurança Pública. Seja bem-vinda, Isabel. Bom dia. Deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Deputado Marcelo Freixo, do Partido Socialismo e Liberdade do Rio de Janeiro. E, finalmente, deputado Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Deputado Paulo, já aproveitando que você está com a voz, como você poderia resumir, né, essa série de ataques, né, que o governo Bolsonaro tem feito nesse sentido de liberar as armas aí desde o início do mandato? O que você acha que está em jogo? Eu acho que o próprio governo Bolsonaro expressou que vem daquela reunião ministerial. O senador e governador Roberto Requião, ele disse que aquela reunião ministerial se assemelhava ao Bataclan. O Bataclan era um bordel nas obras de Jorge Amado, né? E naquela reunião ministerial, o Bolsonaro disse o seguinte: precisa armar o povo para reagir contra os governadores e prefeitos que estão obrigando o povo a fazer isolamento. Veja, o isolamento, que era a coisa mais importante para salvar vidas, ele já não bastasse ele contrariar, mas ele também pensava na estratégia de armar o povo como maneira do povo reagir aos governadores. Ele até mencionou uma situação de uma senhora que não usava máscara na cidade de Araraquara e que a Guarda Civil de Araraquara a deteve porque ela não usava máscara. Isso foi uma prática no Brasil. Vocês viram aquele desembargador de Santos, que também não queria usar máscara, um guarda civil multou, ele rasgou a multa, humilhou o guarda e usou da sua autoridade para humilhar o guarda. Então, é um projeto político do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem a ideia de criar uma milícia armada no Brasil, no campo e na cidade. E essa sua milícia, ele foi armando através dos inúmeros decretos que ele foi editando, liberando armas. E o que nós estamos sentindo no Brasil hoje é que a violência, ainda em momentos de pandemia, aumentou. Aumentou a letalidade policial, aumentaram os números de homicídios. Isso se deve a uma política armamentista que tem também relações com a indústria de armas. De um lado, o desejo de criar uma milícia. Vejam, não é à toa que o Supremo Tribunal Federal tem um inquérito e uma investigação em relação àquelas milícias virtuais e reais. O Roberto Jefferson mostrou arma na internet, aquela Sarah Winter mostrou arma na internet. Então, o Bolsonaro está montando uma milícia física e armar o povo é parte dessa sua estratégia. E, por outro lado, ele tem fortes vínculos com a indústria de armamentos. E os inúmeros decretos alimentaram essa sua estratégia de criar uma milícia
que passa, em parte, por cidadãos comuns, mas também ele sempre tentou atrair segmentos das polícias militares estaduais e tentou atrair segmentos das Forças Armadas também. Várias dessas medidas que foram tomadas, né, depois vieram a ser revogadas, né, por serem consideradas inconstitucionais e por afrontarem, né, uma lei, né, que está superior aí aos decretos e portarias. Muito importante para esse tema aí, convidar aí, a gente tem o prazer de receber o Fórum de Segurança Pública, que está aqui representado pela sua consultora, que é a Isabel Figueiredo. Seja muito bem-vinda. E como que você avalia que está essa política hoje, né? O que essas mudanças trouxeram de impacto para facilidade, tanto do cidadão, mas como às vezes também bandidos acessarem armas através dessas políticas? Isso. Bom, Rafael, uma bagunça, né? Além das consequências ruins, do ponto de vista legislativo, é um caos, né? A gente teve o ano passado 11 decretos, 6 decretos ainda seguem em vigor. Dos que seguem em vigor, você tem contradição entre eles. Então, é uma coisa que está muito difícil, inclusive, dar respostas objetivas em relação a alguns assuntos, né? A gente teve uma discussão recente sobre pode ou não pode comprar fuzil, e aí fica uma grande confusão. Eu fico imaginando os policiais lá na ponta, quando se deparam com pessoas com armas, que a dificuldade que devem estar para conseguir justificar, para ter mais clareza do que agora é liberado, o que não é liberado. Enfim, a gente está em meio a um caos. Agora, tirando essa questão normativo, eu acho que tem, Paulo, além, né, dessa questão política que você fala com muita mais propriedade do que eu falaria, mas tem uma pergunta que é sempre muito importante, que é a pergunta principal, que é a quem interessa, né? Quando a gente tem reiteradamente pesquisas que vão mostrar que 70% dos brasileiros são contra facilitar acesso à arma de fogo, né? Então, é uma política pública feita para quem? Eu acho que essa resposta vem quando a gente vai ter um anúncio de aumento de 52% nos ativos da Taurus, nos lucros da Taurus no primeiro trimestre, e que vai ser descrito esse momento pelo CEO da empresa como sendo um momento mágico, né? Um momento mágico que acho que a gente tem clareza para quem que é esse momento mágico. Para a população em geral, esse momento mágico, ele é, na verdade, um momento trágico, né? A gente vai ter aí, como eu disse, a população claramente contrária à facilitação do acesso às armas, um conjunto de evidências científicas que vão mostrar o impacto disso na segurança pública. Quer dizer, a gente está falando de medidas que são tomadas baseadas única e exclusivamente na vontade presidencial, numa questão puramente ideológica, mas que não tem lastro técnico, não tem evidências que comprovam essas medidas como medidas eficientes, seja do ponto de vista da segurança, da autodefesa, enfim, argumentos que eles usam. O que a gente vai ter é o inverso, né? A gente vai ter o IPEA, por exemplo, com uma produção bastante consistente de pesquisas, mostrando que 1% a mais de armas em circulação representa 2% a mais de homicídios, né? Mostrando que quando a gente tem uma arma em casa, a gente aumenta em 5 vezes a chance de que nessa casa tenha um homicídio ou um suicídio, né? E acho que ainda que a gente tenha dados muito recentes e que a gente tenha que olhar para eles com um pouco mais de cuidados, não é demais imaginar, como o Paulo fez, essa relação entre esse aumento recente de homicídio, né, com esse processo que se inicia no estado de liberação e de facilitação do acesso às armas de fogo. Para a gente ter uma ideia, isso está sendo bastante divulgado pela imprensa, tem nesse primeiro semestre 200% a mais de armas sendo adquiridas, só pensando aí o cidadão comum, sem pensar nos CACs, que são assim vorazes em relação à arma de fogo. Então, pensando só as armas que são a gente tem aí 200% a mais de vendas, né? O ano passado a gente teve de gente se cadastrando como CAC no Exército, mais 55% em relação ao ano passado. Então, os dados todos, é como se fosse eu brinco que é uma receita, né? Eu adoro cozinhar, é uma receita. A gente está botando ali os ingredientes na panela e esses ingredientes são ingredientes que, no final, são explosivos, são graves, são sérios,
né? Não há esse limite tão claro entre essas armas que são vendidas legalmente e as armas do crime. As armas migram, são as mesmas armas, né? Então a gente está aí com uma receita bastante perigosa e que deixa a gente bastante preocupado também, né? Acho que inicialmente seriam essas umas primeiras considerações. Muito obrigado, Isabel. E agora, para fechar com o deputado Orlando Silva, como você avalia que isso pode ter efeito aí até na violência pública? Você acha que isso pode acabar gerando mais violência nas ruas do Brasil, né? Uma vez que às vezes você dá essas armas para as pessoas, acaba isso virando também mais violência doméstica, mais assassinato entre vizinhos e às vezes também mais problema nas comunidades? Olha, a agenda bolsonarista, ela já produziu e já produz mais violência no Brasil. E eu falo agenda bolsonarista porque vai além do Jair Bolsonaro e do presidente da República. No começo do ano passado, havia uma associação muito forte entre o Jair Bolsonaro e o governo de São Paulo, o governador João Dória. Essa associação do Jair Bolsonaro com o João Dória e a atitude que ele tinha diante da ação da polícia, a meu ver, é a responsável pelo aumento da letalidade da polícia paulista no último período. Porque a palavra de um líder político tem poder. A palavra do presidente da República, a palavra do governador de São Paulo, tudo isso induz a dinâmica social das forças de segurança. Se o governador saúda uma atitude violenta de um corpo policial, isso é uma sinalização que se dá. Assim como o Moro, quando propôs pacote anticrime, mecanismos que estimulava a violência policial, dando licença para matar, como nós denunciamos, isso sinaliza para a dinâmica das forças policiais. Portanto, eu diria que essa agenda de Jair Bolsonaro, que é aqui e acolá, acompanhada por outras lideranças políticas, é indutora da violência. E essa estratégia de armar mais ainda a população, a meu ver, corresponde a esse viés autoritário, a esse viés violento que dá identidade ao bolsonarismo. O bolsonarismo, uma das suas identidades, a agressividade, a intolerância, a violência, e é funcional, esse liberalismo na posse de armas é funcional para a guarda que ele quer constituir em torno disso. Porque é assim que ele se move, como nas velhas manifestações fascistas, em que se organiza estruturas paraestatais para sustentar a posição do líder autoritário. Eu diria que esse é um tema absolutamente chave para a vida democrática do Brasil e considero, meu ver, o Congresso Nacional errou ao ser leniente com essa conduta de Jair Bolsonaro. O correto seria o Congresso Nacional revogar os decretos presidenciais, restabelecendo o papel do Exército, restabelecendo o comando constitucional e legal. E o Congresso, a meu ver, foi leniente com essa atitude do presidente da República. Isso não ajuda a nós criarmos um ambiente de cultura de paz e de tolerância no Brasil, que são fundamentos importantes para a experiência democrática. Muito obrigado, deputado Orlando. A gente sabe que isso é um problema, né? A violência no Brasil inteiro é um problema muito sério e a gente sabe que essas armas podem sim gerar mais violência. Mas no Rio de Janeiro, né, Marcelo? Às vezes a gente vê que a coisa é um pouco mais complicada, a estruturação do crime é um pouco mais complexa e a gente sabe que as milícias lá também têm um poder muito grande. Você, como carioca, como que você vê essa questão e como você acha que as armas liberadas da forma que está, com a quantidade de munições que estão sendo liberadas para o cidadão e para os CACs, como que você acha que vai impactar, talvez, a organização do crime da milícia aí no Rio de Janeiro? Olha, eu tenho muito acordo com tudo que foi falado, e o Rio a gente brinca dizendo que não é para amador, né? As contradições no Rio, até porque é berço da milícia, e tem números muito impressionantes, mas eu fui presidente de uma CPI que investigou o tráfico de armas e munições, não só o da milícia, que foi até antes. E só para vocês terem uma ideia de um dado da Polícia Civil, viu, Orlando? De cada 10 armas apreendidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na mão do crime, 8 tinham procedência legal e produzidas no Brasil.
8 em 10, nos últimos 10 anos, vinham do comércio legal. Então, muitas vezes, é claro que nós temos um problema de fronteira, claro que nós temos um problema grave nesse sentido, eu não estou negando isso, mas nós temos um problema muito grave de incentivo à ideia das armas na mão de cidadão de bem, que é a frase carro-chefe dessa propaganda, e essas armas com muita facilidade, ou pela falta de fiscalização, ou pela falta de vontade de fiscalizar, ela acaba alimentando esse crime, né? Então, do Rio de Janeiro, segundo a própria Polícia Civil, de cada 10 armas apreendidas no crime, 8 tinham sido produzidas no Brasil e vendidas no mercado legal de armas. Só para dar um panorama disso. Em relação às munições, eu acho que a gente vive um problema muito mais grave, até porque o debate costuma não ser tão visível quanto o debate das armas, né? Deveria. E é muito interessante os números desse decreto, viu, Rafael e Paulo? No mês de maio, ainda o ministro Sérgio Moro, junto com outros ministros, eles assinaram uma portaria onde eles mudam o acesso às munições. Eram 200 munições por ano, sai disso e vai para de 50 a 300 munições por mês, dependendo do calibre. O que acontece no mês de maio? No mês de maio, nós temos 1,5 milhão de munições vendidas para a sociedade civil. Paulo Teixeira, 1,5 milhão de munições. Só para ter uma ideia de quem está assistindo a gente, o que isso representa, se nós somarmos, Isabel, todas as polícias, todas as polícias militares, todas as polícias civis, polícia rodoviária, se somarmos todas as polícias todas compraram 1.300.000 munições. A sociedade civil comprou 1,5 milhão. A sociedade civil tem mais munição do que todas as polícias juntas. Isso quebra o monopólio da força do Estado. Isso é gravíssimo, isso não é uma crise de segurança pública, isso é uma crise da democracia, é muito mais amplo que a gente... Ao mesmo tempo que você tem um presidente que fala de guerra civil, que fala de fechamento dos poderes, então ele vai se casando numa crise republicana, numa crise institucional muito profunda, que realmente a gente tem que dar trato a isso de forma mais séria, no Congresso e no conjunto da sociedade, né? Você imaginar, no mês de maio, só para ter uma imagem disso, Orlando, são 2.000 cartuchos vendidos por hora no Brasil. 2.000 cartuchos de munições vendidos por hora no Brasil só no mês de maio. Esse é o tamanho dessa crise. Sem contar o número de liberação de armas que aumentou muitíssimo no Brasil. Isso não faz um Brasil mais seguro. É só olhar o mapa da violência, né? Que mostra que quanto mais armas, mais assassinato. O número de assassinatos, de homicídio aumentou em 19 estados brasileiros depois dessas mudanças de decreto do Bolsonaro. Muito preocupante, né? E a gente sabe que isso também... o Bolsonaro fez essas mudanças através de de portarias, de decretos, então usando ali o poder da caneta BIC, mas a gente também tem aí uma agenda legislativa para tentar controlar isso, né? Para tentar dar limites a essa sanha do governo Bolsonaro aí de liberalizar sem nenhum critério. Deputado Paulo Teixeira, o que você acha que a gente pode fazer enquanto parlamento? O que você avizinha aí de discussão legislativa nesse sentido? Olha, em primeiro lugar, nós temos que revogar esse conjunto de decretos. E nós temos que lutar por uma campanha de desarmamento, né? O correto é lutar por uma campanha de desarmamento. O que aconteceu? Em cada decreto desse, o povo que queria comprar armas ou que queria comprar munição, comprou. Então, o que o Bolsonaro fez? Ele fazia um decreto que poderia ser considerado inconstitucional, que poderia perder validade, mas durante a sua validade, essas pessoas foram comprar armas e foram comprar munições. O próprio Freixo falou aqui, eu gostaria que ele repetisse, o quanto que se vendia de munições por ano e o quanto que se vendeu por mês. Nesta direção, é muito importante marcar essa data, maio, que foi quando teve aquela reunião ministerial do Bataclan. A reunião ministerial aconteceu em abril, e foi naquele dia que o Jair Bolsonaro falou
que era importante o povo se armar. E naquela reunião ele falou: o Moro vai editar um decreto amanhã. E o Moro editou esse decreto. E depois saiu do ministério. Então, é marcadamente um objetivo de construir uma milícia. O que o Bolsonaro trabalhou nesses tempos foi de construir uma milícia e de ter uma escalada autoritária para fechar o Supremo Tribunal Federal e suprimir as liberdades. O que impediu o Bolsonaro de fazer? Na minha opinião, foram duas coisas. Primeiro, a prisão do Queiroz. A prisão do Queiroz deixou o Bolsonaro afônico, sabendo que o advogado da família Bolsonaro era o advogado do Queiroz e que ele que escondeu o Queiroz esses tempos, e todas as relações do Queiroz, que o Freixo, entre nós, é quem mais conhece, porque ele está na raiz do combate a essas milícias no Rio de Janeiro. Né? E a segunda razão foi aquele inquérito do Supremo Tribunal Federal que encontrou a milícia digital e a milícia real, financiada por empresários que também estão sendo investigados. Né? Então, o que, na minha opinião, tem que ser feito é e, ao mesmo tempo, os governos responsáveis começarem uma campanha de desarmamento. Né? Evidentemente que eu não acredito que um governo como o do Witzel fará uma campanha de desarmamento. Ele vem dessa onda, ainda que ele tenha divergido um pouquinho dela no final. O Dória também vem dessa onda, mas eu acho que nós deveríamos retomar os propósitos do Estatuto do Desarmamento, que é diminuir o número de armas em circulação e nas mãos do povo. Recentemente, no Fantástico, apareceu uma matéria de uma garota que foi visitar uma amiga, se eu não me engano, em Campo Grande. E durante o momento da visita, a filha do casal foi transportar dentro de casa uma arma. E essa arma era de caçador. E essa menina acabou deixando a arma de uma maneira que a arma caiu, disparou e matou a sua amiga. Né? Para nada servem essas armas. Para autodefesa não serve, porque quem ataca está muito mais preparado do que quem defende. Mas serve para aumentar a violência, aumentar o número de armas na mão do crime e gerar esse caos que está no Brasil. E serviria a esse propósito do Bolsonaro, que nós nunca podemos admitir, que é ele formar uma milícia. Nós temos, então, que reverter essa liberalidade e essa omissão, como disse tão bem aqui o deputado Orlando, do Congresso Nacional em relação a essa escalada de violências no Brasil, que se dá principalmente pela disponibilidade de arma na mão do povo. Essa matéria do Fantástico realmente me deixou muito assustado, né? Os números são muito grandes e como é liberado, né? Assim, criminosos conseguem registro até de CAC, né? Então, assim, é um sistema que não está funcionando muito bem. Tentar trazer a Isabel para contribuir nesse sentido. O que a gente tem de referência internacional no lide com essa questão, né? O Brasil tem um caso muito sério de violência que pode se agravar ainda, né, com essa liberação. O que você imagina, o que você traz para a gente nesse sentido? Olha, eu acho que tem duas coisas que me parecem importantes. Bom, é muito difícil falar do cenário internacional porque a gente não tem muitos parâmetros de comparação, né? As pessoas muitas vezes acabam usando os Estados Unidos como um parâmetro de comparação de um jeito que é meio equivocado, porque nos Estados Unidos tem outra competência em relação à questão das armas, né? As armas são regulamentadas por legislação estadual, então quando você fala, lá tem mais arma e a criminalidade é menor, depende. Quando você olha estado por estado, a legislação e o número e os índices criminais, nem sempre essa afirmativa é real e muitas vezes não é, né? Então é um tipo de comparação que é muito difícil da gente imaginar. Agora eu queria retomar, porque eu acho muito importante a fala do deputado Orlando, no sentido desse papel do poder legislativo, né? Eu acho que se a gente
em alguns momentos, legislativo um pouco tímido, digamos. Acho que lá no início, quando de alguma forma o governo federal avança em competências do Congresso e o legislativo não se defende, não defende a sua própria competência, isso foi muito ruim, mas eu acho que ainda tem muito a ser feito. Né? E nisso, por exemplo, as propostas de decreto legislativo do deputado Marcelo são super importantes. Né? A gente tem lá, o deputado Freixo tem PDL com relação ao decreto 9846, a malfadada portaria 62 do Exército, que é a que acaba com qualquer possibilidade de rastreamento de munição, a própria também portaria 136, que também vai facilitar em algumas questões fragilizar demais o controle dos CACs, né? Então, eu acho que esse reforço, e não só, né, deputado Freixo, tem outros parlamentares também que apresentaram PLs nesse sentido. Então, acho que o esforço do Congresso, no sentido de retomar esse lugar, né, de que a gente não pode ter decretos e portarias que, inclusive, contrariem o próprio Estatuto do Desarmamento, que é uma lei, isso é algo que a gente, de alguma forma, está esperando. Para a gente ter uma noção, hoje a gente tem esses decretos sendo atacados em diversos caminhos, inclusive em arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, né? Só que isso tudo demora. Nesse meio tempo, como disse o deputado, as pessoas estão comprando, né? E as pessoas, isso que é uma coisa que a gente tem que ter claro, as pessoas não são as pessoas em geral, porque, como eu disse, segue tendo nas pesquisas 70% dos brasileiros contra a fragilização no acesso a armas, né? São pessoas específicas. Mas acho que, bem, de novo, esse dado que o deputado Freixo traz da CPI, que foi ótimo, trouxe dados muito importantes lá na Alerj, né? Esse é um ponto que a gente tem sempre que retomar, né? A gente não tem esse limite, eu falo muito isso porque as pessoas acham que a arma legal é uma coisa e a arma do crime é outra coisa. Não é, gente, é a mesma coisa. É a arma do tal do cidadão de bem, que num determinado momento vai ser extraviada, vai ser roubada, vai ser furtada e vai ser utilizada lá na ponta de um homicídio, né? É um médico que comprou uma arma achando que ia conseguir se defender, não conseguiu se defender e essa arma foi parar na mão do crime e matou alguém lá na ponta. É o professor, é o juiz, é o comerciante, é a pessoa comum, né? Então não há esse limite entre a arma legal, a arma do bem e a arma do mal. É a mesma arma. Para a gente ter uma ideia, no Brasil hoje, tirando o Rio de Janeiro, que tem um cenário muito particular com relação a armas longas, mas que não reflete o cenário nacional, no Brasil hoje, o que se apreende ainda são revólveres e pistolas da Taurus, vendidos legalmente, né? Então, está na hora da gente ter essa clareza e entender que não há essa diferença tão grande. Acho muito importante também a gente pensar questão do apoio às polícias, no sentido delas se fortalecerem no que diz respeito à capacidade de rastrear armas de fogo, de rastrear munições. E acho que essa portaria que, de alguma forma, acaba com a possibilidade de rastreamento de munição, basicamente, ela é muito grave, né? A gente teve, o deputado Freixo, acho que fala isso daqui a pouco com muito mais propriedade do que eu, mas a gente teve isso muito explorado no caso Marielle, né? Quando a gente vai ver ali a munição utilizada como sendo uma munição que vem de um lote irregular do ponto de vista do tamanho, né, o que atrapalha muito o processo de rastreamento, que vai chegar num lote comprado pela Polícia Federal, que depois estava envolvido em vários outros crimes, porque as munições se perderam, né? Então, acho que pensar em como também fortalecer as capacidades das polícias, no sentido de ter uma inteligência em armas de fogo, de ter uma capacidade maior de rastreamento, e para isso eles precisam de lastro normativo, isso é uma medida bastante fundamental. Isabel, mas me explica uma coisa que eu não entendi sobre isso. Qual a justificativa eles usaram para soltar essa portaria do rastreamento das armas? Porque não encontrei ainda no debate público aí alguma justificativa plausível para que isso seja uma medida aceitável. É que o raciocínio não é bem esse, né? Tipo, esse negócio de justificativa lá não está muito na moda. Não precisa ter justificativa, eles fazem porque eles acham que tem que fazer, né? Porque eventualmente isso dá um trabalho maior para a indústria do ponto de vista de instituir mecanismos de marcação, isso pode aumentar os custos, mas nada que de verdade você tenha uma justificativa técnica razoável e consistente, né? As coisas são um pouco mais frágeis do que isso.
né? A gente não consegue, não só nessa questão da portaria 62, mas se a gente for pegar os decretos em geral, você não tem esse tipo de argumentação técnica consistente, né? A gente tem ali um embasamento de pesquisas que mostram... Não é muito assim, é uma coisa muito mais um certo voluntarismo, eu diria, do que de verdade com bases mais técnicas. Muito obrigado, Isabel. E dialogando um pouco com isso que ela acabou de falar, Orlando, você imagina que é um pouco também uma ação de comunicação de Bolsonaro? Ele quer também fazer essa prestação de contas para a base dele, um discurso mais radical para tentar insuflar a base? Você acha que também tem isso embutido? Primeiro, o Bolsonaro ele é autoritário. Ele acredita na violência como método de fazer política. Quando um líder dele pegou a placa que tinha uma homenagem a Marielle Franco e rompeu, aquilo ali é um sinal de que é a força que pode se impor ante as ideias. Nós acreditamos no contrário, nós acreditamos que as ideias têm força própria. E rendo aqui minhas homenagens a Marielle, que ontem completaria 41 anos de idade, vítima da violência política contra as mulheres, que é um tipo determinado de violência política e das mais covardes. Mas eu acredito que ele é um homem violento, ele é um político violento e ele ocupa um espaço vazio. Me permita, eu não vou sair do tema, mas introduzindo o tema com outro olhar. Nós precisamos romper com a atitude passiva ou reativa diante dessa agressividade desse tipo de gente ligado ao campo que constrói o campo bolsonarista. E nós precisamos ter, como campo progressista, uma alternativa para apresentar a sociedade que garanta segurança de verdade. A esquerda, na média, ela fala pouco sobre segurança pública. Talvez o Paulo Teixeira fale, talvez o deputado Marcelo Freixo fale, mas o padrão da esquerda, o padrão do campo democrático no Brasil, é não tratar de um tema que é central para a vida das pessoas. É central para a vida das pessoas. Aliás, vale a vida e vale o futuro de muitos jovens. Então, eu acredito que nós, para fazer um contraponto, inclusive, a essa perspectiva bolsonarista, deveríamos apresentar à sociedade uma proposta, um pacto nacional pela segurança pública, um pacto nacional pela segurança pública cidadã, de modo que nós possamos garantir medidas de curto prazo, que é importante enfrentar medidas de curto prazo, fazer um diagnóstico adequado, fazer um investimento concentrado, focado naquilo que é importante. A Isabel deu uma pista aqui elementar, a questão da inteligência das polícias, ao mesmo tempo, ter medidas de médio e de longo prazo. Então, eu queria deixar esse registro, porque eu estou convencido que parte da explicação do manejo agressivo que o Bolsonaro faz, inclusive na política de armas, tem a ver com uma atitude política que se coloca para enfrentar um problema real na vida das pessoas. E nós, que somos alternativa, inclusive civilizatória, ao bolsonarismo, temos que apresentar uma proposta de um pacto nacional pela segurança pública, de modo a colocar luz nas trevas que o bolsonarismo apresenta. É aquele slogan famoso do Menck, do jornalista americano, que fala: todo problema complexo sempre tem uma solução simples, elegante e completamente errada. É um outro assunto, vale a pena de marcar uma conversa com calma. Mas a desinformação serve, sobretudo, para ocultar reais objetivos de gente que opera política de modo violento. Isso não tem a menor dúvida. Inclusive, imputando responsabilidade a vítimas. Mas é um debate, Rafael, me permita, que tem que ser feito. Agora, Marcelo Freixo, a gente teve no ano passado uma intensa discussão do processo daquele PL de lei anticrime, né? Que, querendo ou não, se relacionou com isso, né? O que a gente conseguiu? Como é que a gente avançou naquele sentido, né? Avançando para cima de algumas propostas do Moro e tal. E como que você acha que aquela discussão pode acabar voltando agora em 2020 ou 2021?
Seu áudio, deputado. Vamos lá, desculpa. Eu, Orlando e Paulo estávamos no grupo, trabalhamos mais de 200 dias naquilo, com uma ajuda muito grande da sociedade civil, inclusive do Fórum Brasileiro, né, de Segurança Pública, com muitas propostas. É claro que aquela era uma proposta que não era nossa, né? Era uma proposta que vinha do Sérgio Moro e vinha de um governo que está aqui caracterizado já. O que nós conseguimos fazer ali foi um enorme trabalho de redução de danos, e não um avanço porque é o governo Bolsonaro. Então tem que ter essa clareza. Para mim, poderíamos aqui fazer um debate inteiro só sobre isso, mas eu queria destacar um ponto, que eu acho que foi uma grande vitória neste ponto, que foi a retirada do texto excludente de ilicitude. Eu acho que esse ponto, sem dúvida alguma, porque o debate do excludente de ilicitude, que foi uma bandeira do Bolsonaro por mais de 20 anos no Congresso, e que ele empurra no texto do Moro, não era um debate excludente de ilicitude apenas para a ação das polícias. Era um debate excludente de ilicitude para o conjunto da sociedade, inclusive sociedade civil. Ou seja, poderia sequer ter processo se a morte de alguém fosse ocasionada, no caso do agente, por medo. Qual era a expressão que ele usava, Orlando e Paulo? Era medo, eram 3 expressões, agora me falha a memória. Violenta emoção, medo, enfim. E surpresa. Surpresa. Você imagina isso na legislação brasileira, você legitimar, né, um homicídio pela surpresa. Por exemplo, nas mulheres, né, os crimes de feminicídio, que são gigantes no Brasil, sempre a justificativa, e isso valeria para todas as condenações pretéritas, né, todas as condenações, a defesa se baseia na ideia da honra, da surpresa, né, enfim, da forte emoção, que estaria no texto justificando um homicídio. Então, sem dúvida alguma, que esse foi um enfrentamento à questão da violência letal da polícia. Aliás, o Bolsonaro vetou coisas no pacote que tem estimulado a violência policial, que tem sido usado em São Paulo, inclusive, como justificativa para a violência policial, o que é uma inverdade. Deu uma travada no vídeo do deputado, vamos ver se volta. Deputado, a gente perdeu esse sinal do deputado Marcelo Freixo, que falava sobre os vetos, né, do projeto de lei anticrime que veio, né, uma proposta do Moro, e foi uma disputa muito dura para tirar as coisas mais duras daquele projeto, né? Então, acho que ele estava relatando um pouco isso sobre esses vetos, né? Mas acho que esse debate é muito comprido, muito importante. A gente vai ter aí, como a gente já conversou aí, essa pauta voltando para o parlamento, e a gente, como minoria, também defende que essa pauta seja de resistência, né? Que a gente não fique alheio, ignorando as portarias, o Bolsonaro tentando avançar para as prerrogativas do Legislativo. Se você quiser acompanhar os bastidores da liderança da minoria, não deixe de curtir a página da liderança da minoria, mas também dos deputados que estão retransmitindo, deputado Paulo Teixeira, deputado Orlando Silva, o Fórum Brasileiro de Segurança e também o deputado Marcelo Freixo. Queria agradecer a todo mundo que participou desse debate e estamos à disposição aí para novos debates, viu, gente? Ótimo. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Anjinho. Obrigado, Orlando. Obrigado, Isabel. Obrigado, Freixo. E um abraço a todos que nos assistiram. É que o Rafael, o apelido dele é Anjo, né? Então eu queria aqui. Com muito orgulho. Muito obrigado. Se o Marcelo Freixo estivesse aqui ainda, eu ia fazer homenagem a ele, porque tem um amigo dele, o Moisés Marques, do Rio de Janeiro, um cantor importante, que faz a melhor síntese do que deve ser o nosso tempo, o Paulo Teixeira, querido Isabel Figueiredo. É um verso de samba que ele fala assim: não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro ouvir um verso de um samba do que escutar som de tiro. É isso que nós precisamos. Peito, viu, Anjo? Violência contra Bolsonaro. Tchau. Viu, Anjo? Só terminar o que o Freixo ia falar, o que ele disse é que o presidente Bolsonaro vetou dispositivos da lei anticrime, e esse veto está permitindo paralisar todos os inquéritos contra policiais
que matam civis. Então, nós temos que derrubar esse veto do Bolsonaro na lei anticrime. É impunidade, né? No fundo é isso. Não querem nem a investigação das ações policiais, né? É uma coisa que, inclusive, se protege o policial, né? Afinal de contas, todos prezam aí pelo seu trabalho e investigar os que erram é um princípio básico de qualquer corporação, né? Ó, o deputado Freixo voltou. Freixo, eu te homenageei lembrando o Moisés Marques cantando samba aqui. Qual deles? Você espera eu sair para fazer homenagem? Eu caí na internet. A homenagem foi na internet. Na ausência. Freixo, você dá de novo aquele número de quanto vendia de arma e quanto está vendendo? De munição? De arma, de munição. Então, a portaria em abril, e em maio nós vendemos aqui no Brasil 1,5 milhão de munições. Teve, de janeiro a maio, o aumento de venda de munições foi de 98%. E isso são 2.000 cartuchos por hora só no mês de maio. 2.000 cartuchos por hora só no mês de maio. Quanto vendia antes? Não, então, a portaria diz o seguinte, que antes você podia vender 200 munições por ano. Com a mudança da portaria, que foi assinada pelo Moro, inclusive, você passa a poder comprar de 50 a 300 munições, dependendo do calibre. Né? Se você tiver vários calibres, tem um cálculo que é muito forte. Se uma única pessoa, se for um CAC, por exemplo, tiver várias armas compradas, ele pode ter 6.000 munições por ano, uma única pessoa. Isso significa que ele pode dar 16 tiros por dia, todos os dias. Uma única pessoa. 16 tiros por dia, todos os dias, durante um ano. Essa é a ideia de segurança pública que a gente está tendo no governo Bolsonaro. É muito impressionante. Parece que alguém está querendo montar um arsenal, né? A impressão é essa, alguém que está querendo montar realmente uma força paramilitar, ali ao Estado. Assim, é uma coisa que não convive com a democracia, né? Como foi dito aqui. Mas, Rafael, o mais grave é que isso vem acompanhado de um discurso do presidente que fala em guerra civil, que reproduz uma frase do Mussolini dizendo que um povo armado não é um povo dominado, né? A Isabel tocou num ponto importante, assim, essa comparação com os Estados Unidos, da ideia de que mas lá os homicídios são menores e tem muito mais armas. São culturas, são legislações, são instituições completamente diferentes. Agora, não vamos pensar que as armas dos Estados Unidos representam só um sucesso, é a segunda causa morte de criança nos Estados Unidos, acidente com arma de fogo. Segunda causa morte de criança nos Estados Unidos. E lá tem uma epidemia silenciosa que são os suicídios com armas de fogo. Nós vamos também fazer esse debate aqui, né, ou não? Né? E teve um aumento substancial de suicídios por armas de fogo nos Estados Unidos. Esse é um debate silenciado. Lá há uma epidemia silenciosa que diz respeito a suicídio com arma de fogo. Então, não vamos achar que a arma soluciona alguma coisa em algum lugar do mundo, porque não é verdade. Né? E eles produzem, o Orlando estava falando, você fez a pergunta dos fake news, eles produzem. O que eles fizeram com o Estatuto de Desarmamento foi uma campanha muito grande de fake news. O Estatuto de Desarmamento reduziu, sim, a letalidade. A taxa de crescimento era de 7,8% até o Estatuto. Depois passou a 2% de crescimento. Então, eles dizem, não, mas teve tanto homicídio depois do Estatuto. Sim, mas é muito menor do que tinha antes do Estatuto. Então, houve uma redução significativa das mortes com o Estatuto. O que eles estão fazendo é desmontar o Estatuto. Não é, Isabel? O IPEA vai trazer uma pesquisa em que vai ter um dado que, sem o Estatuto do Desarmamento, as taxas de homicídios seriam 12% maiores, né? Então, de fato, ele teve um papel muito importante. E é isso, em termos absolutos, a gente teve aumento, só que esse aumento seria muito maior caso a gente não tivesse Estatuto do Desarmamento. Então, preservar essa legislação é algo fundamental. A gente vai chegando ao final do nosso debate. Quero agradecer a participação de todo mundo. Alguém quer fazer alguma consideração final? Alguma coisa que faltou? Agradecer muito ao Fórum Brasileiro por toda a ajuda que tem dado a gente dentro do parlamento, e acho que a sociedade civil, que já se reuniu com o Rodrigo Maia, a gente tem que forçar para que os decretos legislativos, anulando os decretos do Bolsonaro no tema das armas, possa avançar.
E essa não pode ser uma pauta só da esquerda. A gente tem que trazer, por exemplo, a bancada evangélica para esse debate, porque não é verdade que é só a esquerda que se preocupa com isso. Vai ter outros setores em que não teríamos acordo em outros pontos, mas que nesse ponto a gente tem que avançar nesse. Acho que é um desafio político grande. Um abraço a Isabel, que tanto faz para melhorar a segurança pública brasileira. Um parabéns ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um abraço, Marcelo Freixo. Um abraço, Ana. Obrigado. Obrigado a todos e todos que participaram. Valeu, gente. Obrigada pelo convite. Até uma próxima. Obrigado. Até, tchau.